Saudações, alunos do CPTEC, tudo bem? Você, candidato, você que está se preparando aí para fazer um concurso público, para fazer uma prova de escola técnica ou escola militar. Nós vamos dar continuidade à racionalização de denominadores. Nós vamos ver um caso de racionalização que é quando o denominador da fração ele é da forma conjugada desse exemplo que você está vendo aqui, ó. 1 menos raiz de 2, tá vendo? Ele é um número irracional e nós temos que racionalizar esse denominador, ou seja, nós temos que tornar esse denominador um número racional, tá bom? Bom, antes de começar, vou mencionar para você o que é conjugado. O conjugado do número irracional 1 menos raiz de 2 é o número 1 mais raiz de 2. É igualzinho, tá vendo? Só trocando aqui, ó, o sinalzinho da parte irracional, da raiz não exata. E nesse caso de racionalização, o fator racionalizante é exatamente o conjugado desse número irracional. Nós vamos ver já isso no nosso primeiro exemplo aqui de racionalização. Então, nós temos que racionalizar o denominador dessa fração aqui, ó, 1 sobre 1 menos raiz de 2. Bom, o segredo é você multiplicar ambos os termos dessa fração por 1 mais raiz de 2. Esse é o segredo. Por quê? Porque o número 1 mais raiz de 2 é o fator racionalizante, é o número que racionaliza esse número irracional aí. Bom, então nós vamos multiplicar ambos os termos, está em cima e embaixo. Quando você multiplica 1 por 1 mais raiz de 2, é claro que você vai obter 1 mais raiz de 2 mesmo, que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. E quando você multiplica, olha que interessante, ó, 1 mais raiz de 2 por 1 menos raiz de 2, não necessariamente nessa ordem, nós estamos falando do produto notável, produto da soma pela diferença de dois termos. A gente viu isso aqui no nosso canal já. Então, basta você pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado, pega o segundo termo, eleva ao quadrado também e coloca um sinal negativo entre eles. É isso que você tem que fazer. Ó. Pega aqui o número 1, tá vendo? Que é o primeiro termo, nos dois parênteses. Elevei ao quadrado. O número raiz de 2, que é o segundo termo, nos dois parênteses, elevei ao quadrado e coloquei um sinal negativo entre eles, tá bom? Mas, Luiz, se efetuar a propriedade distributiva, também dá o mesmo resultado? Sim. Se você efetuar a propriedade distributiva aqui, ó, você vai obter exatamente o mesmo resultado, tá legal? Mas o produto notável ajuda a gente a economizar tempo, não é verdade? Então, a resposta vai ser, ó, 1 mais raiz de 2, foi o que sobrou no nosso numerador. E embaixo, pessoal, nós vamos ficar com 1 menos 2. Da onde saiu, Luiz, esse 1 menos 2? Bom, 1 ao quadrado, isso dá 1, beleza? E o raiz de 2 ao quadrado, olha que interessante, você pode cancelar o radical com o expoente e sobrou esse 2 que você está vendo aqui. Ó. Bom, a diferença 1 menos 2, claro, a gente sabe que dá menos 1, não é verdade? Então, a resposta é 1 mais raiz de 2 dividido para menos 1. Quando você divide qualquer número por menos 1, os sinais aqui do nosso numerador eles são invertidos, são trocados, então a resposta é menos 1 menos raiz de 2. Esse aqui é o resultado final do nosso exemplo, da nossa racionalização do denominador dessa fração aí, ok? Então a resposta final é isso aqui. Nosso próximo exemplo está aqui. 1 dividido por 2 mais raiz de 2. Nesse caso, o nosso fator racionalizante é 2 menos raiz de 2. Isso mesmo. Então, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador por 2 menos raiz de 2. Vai ser o fator racionalizante, o fator que racionaliza esse denominador aí. Deixa eu apagar aqui o exercício 1 aqui, que nós já fizemos, o exercício 1. E agora nós vamos aqui ó, colocar o traço de fração, tá bom? Mesma coisa, ó, ao multiplicar 1 por 2 menos raiz de 2, vamos obter 2 menos raiz de 2, não mudou nada aqui. E o nosso denominador, observe que o primeiro termo
é o 2, tá vendo? Em ambos os parênteses, então é só você escrever, ó, 2 ao quadrado. E o segundo termo é o raiz de 2. Então você vai escrever raiz de 2 ao quadrado e colocar um sinal negativo entre eles aqui, ó. E em cima não vai mudar nada, 2 menos raiz de 2. E embaixo, olha que interessante, nós vamos ficar com 4 menos 2. De onde são esse 4, Luiz Antônio? Esse 2 ao quadrado aqui resultou nesse 4. E esse 2 aqui, ó, foi da raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado que sobrou aqui, tá bom? E agora, claro, né, não acabou ainda, nós vamos continuar, nós vamos concluir isso aqui. Vamos obter o seguinte resultado, ó, 2 menos raiz de 2 dividido para 2, porque essa diferença aqui, 4 menos 2, resulta nesse 2 aqui. Beleza, pessoal? Então esse é o segundo caso aí de racionalização de denominadores, bem tranquilo, né? Próximo exemplo aqui, para a gente finalizar essa aula rapidinho. 3 dividido por 2 menos raiz de 3. Fator racionalizante vai ser o 2 mais raiz de 3, tá bom, pessoal? Então, nós vamos multiplicar numerador e denominador por 2 mais raiz quadrada de 3, beleza? Traço de fração aqui, ó, em cima. Nós vamos escrever dessa forma, ó, 3 que multiplica 2 mais raiz de 3. Se você quiser já aplicar a propriedade distributiva direto, pode, não tem problema, tá bom? Mas eu prefiro deixar para o final. E embaixo, no nosso denominador, nós vamos ficar com 2 ao quadrado menos a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Isso aqui a gente já sabe que vai dar 3, né? E aqui nós vamos obter um 4, tá legal? Então a resposta, nós vamos continuar aqui, nós vamos obter 6 mais 3 raiz de 3 dividido por 4 menos 3. De novo para você, da onde são esses 6 aqui, ó? Propriedade distributiva, 3 vezes 2, isso dá 6. E 3 vezes raiz de 3, isso dá 3 raiz de 3. Embaixo, esse 4 aqui saiu daqui, 2 ao quadrado, e esse 3 saiu daqui, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Ok, pessoal? E agora, nós vamos concluir, né? Nós vamos terminar, porque aqui vai dar 1, concorda comigo? Que esse 4 menos 3 aqui, ó, diferença dá 1. E quando o denominador é 1, você nem precisa escrever o denominador, correto? Então a resposta, 6 mais 3 raiz de 3, pessoal. Acaba aqui, racionalizamos o denominador da nossa fração. Então finalizamos aí, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, espero que essa aula tenha ajudado aí nos seus estudos. Um grande abraço, eu fico por aqui, até a próxima aula.